Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para gravar mais um vídeo. Já de cara pedir para você vir aqui embaixo deixar o like nesse vídeo para ajudar a divulgação desse vídeo e claro, se inscrever no canal. Rapaz, vocês estão frenéticos aí, eu agradeço demais a moral que vocês dão, a confiança que vocês dão no meu trabalho. Estamos chegando a 116 mil inscritos no canal. Rapaz, crescendo de forma absurda, eu fico muito feliz. O vídeo de hoje, cara, é um vídeo... É um vídeo para falar de história. Estou gravando esse vídeo na quarta-feira, dia 17 de julho, e é o dia em que o tetracampeonato da seleção brasileira, né, na Copa do Mundo, completa 25 anos. É uma data redonda, é uma data emblemática. Eu acho importante a gente falar um pouco sobre esse título, né, porque ele é um título muito importante para o futebol brasileiro e para o Brasil. Inclusive os meus amigos aí, os meus colegas Michel Costa e André Rocha escreveram um livro muito bacana falando sobre 1994, que eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário. O primeiro comentário vai ter o link desse livro, dizendo que inclusive aquele título ajudou o Brasil enquanto seleção, enquanto futebol, e também foi muito importante para o Brasil como país. Um momento de mudança, com um plano real, um momento que teve a morte do Senna. Então, esse título também tem alguns componentes socioeconômicos, sociopolíticos, alguns componentes interessantes. O livro aborda muito bem sobre isso. Mas eu queria falar mais da conquista em si, porque hoje de manhã até botei isso no Twitter, lá no meu Twitter, para quem não me acompanha no Twitter, @VitorSérgio, só procurar lá. O Vitor não tem C, né? V-I-T-O-R, Sérgio. Que é um troço muito interessante, né? Eu, falando por mim, mas falando da minha geração, eu vou fazer 42 anos daqui a pouco. Vou falar por mim, mas acho que eu posso extrapolar um pouquinho e falar por toda a minha geração. Em 1994, eu acreditava piamente que eu nunca veria o Brasil campeão do mundo. Que eu nunca conseguiria ver o Brasil levantar a Copa do Mundo. Eu já tinha vivido a decepção de 82, que eu era muito novo, mas eu lembro assim, muita coisa daquela Copa, especialmente a forma como os meus familiares viveram aquela Copa. Então lembro da decepção, lembro que um tio meu, no terceiro gol do Paulo Rossi, deu um soco na parede e quebrou a mão. Então lembro muito bem isso. Lembro de 1986, na Copa do México, que toda vez que alguém me pergunta para falar, pô, você vê futebol desde quando? Você lembra de coisas de futebol desde quando? Para mim, uma data muito marcante é a Copa de 86, porque eu me lembro que eu assisti a Copa de 86 toda, assisti querendo analisar, querendo olhar com um lado mais apurado, né? Não que eu fosse jornalista naquela época, não era, mas um lado mais voltado para esse lado. E de fato uma decepção muito grande, né, com aquela seleção que foi eliminada sem perder, foi eliminada naqueles pênaltis dolorosos contra a França, com um pênalti perdido para o Zico, e todo mundo sabe que o Zico é o meu maior ídolo e tudo. Então, muito dolorido também. E em 1990, que aí tem uma sensação um pouco diferente, porque na Copa a empolgação já não era tanta, porque o Brasil, né, fez aquele um ano depois da Copa América, ou um ano antes da Copa do Mundo, o Brasil não foi mal. Até a Copa América, especialmente a fase final da Copa América, o Brasil foi muito bem. E aí gerou ali aquele time, mesmo jogando no 3-5-2, que não era muito comum, não era nada comum aqui no Brasil, era um time que gerou uma expectativa muito grande. E aí depois acabou na Copa não funcionando e perdendo para a Argentina naquele jogo. Aliás, o Brasil foi eliminado em 90 no melhor jogo do Brasil na Copa, o único jogo em que o Brasil jogou bem, podemos dizer assim, o Brasil foi eliminado. Então, o cenário daquele adolescente era: eu nunca vou ver o Brasil ser campeão do mundo. Eu já tinha isso muito enraizado. O Brasil chega a 94 com 24 anos sem ganhar, ou iria fazer, se não tivesse vencido a Copa do Mundo, iria fazer 24 anos sem ganhar a Copa do Mundo. Então você tem esse ponto. E muita gente, muitos companheiros, muitos amigos da mesma faixa etária também pensavam assim: cara, não adianta, a gente nunca vai ver o Brasil ganhar e tudo. Já estava até meio conformado. E aí o Brasil ganha da forma que foi. E aí, assim, então, para minha geração,
essa Copa do Mundo é uma Copa do Mundo muito especial, porque é a Copa do Mundo para provar que a gente estava errado, que o Brasil poderia sim ser campeão do mundo. Então é um componente interessante. Pessoalmente, falando da minha visão, nessa época a seleção brasileira ainda fazia meus olhos brilharem. Hoje não faz mais. Hoje o fato de trabalhar com isso, o fato de ser jornalista e estar sempre tendo que olhar, analisar criticamente, sempre tentando procurar um outro olhar, sempre tentar procurar ser justo. Então acho que hoje eu não tenho a mesma relação que eu tinha com a seleção brasileira em 94. Mas naquela época esse título foi um título muito, muito importante. Então esse contexto de que o Brasil não ganhava título, o Brasil o Brasil nunca mais ia ser campeão do mundo e tudo mais, é um contexto importante para você analisar muitas das decisões daquela seleção. Aquela seleção chegou em algum momento a falar, cara, a gente tem que ganhar, a gente está muito pressionado a ganhar e a gente tem que, por estar pressionado assim, vamos procurar ganhar sofrendo o menor risco possível. E acho que as decisões do Parreira, e todo mundo, quem me acompanha sabe que eu questiono muito o Parreira enquanto treinador, não é nem motivo para esse vídeo, isso aí não é nem assunto para esse vídeo, isso é assunto para um vídeo específico, mas as decisões do Parreira foram nesse sentido, tá? Então esse é o contexto importante para a gente entender por que aquela seleção brasileira, por exemplo, fez apenas... ou aquela seleção brasileira é muito marcada como uma seleção defensiva, como uma seleção da retranca, como uma seleção do jogo feio. Em algum momento, Parreira e a comissão entenderam falando, vamos ficar aqui, vamos defender o que a gente tem, vamos correr o menor risco possível. E várias situações, lesão, muita lesão, né? Tanto que o Brasil joga aquela Copa com Aldair e Márcio Santos, que não estavam nem de longe para ser titular. O Ricardo Rocha se machuca, o Ricardo Gomes se machuca, o Moser não pode ir. Então você tem uma série de situações assim. Você tem uma outra, o Raí. O esquema do Brasil ele foi feito a partir da figura do Raí, que no início daqueles anos 90 era a principal figura do São Paulo, que dominou o futebol brasileiro e mundial, e sul-americano e mundial. Então, e o Raí se depois da Libertadores de 93, ele se muda do São Paulo para o PSG, e a adaptação dele a Paris, ao clube e à cidade foi muito difícil, e o Raí chega à Copa de 94 numa má fase danada. O Parreira ainda escala o Raí de titular no primeiro jogo contra a Rússia, o Raí vai até relativamente bem, diante do que ele vinha jogando, faz um gol de pênalti, mas logo para frente o Raí não consegue desabrochar, podemos dizer assim, não consegue jogar o que dele se esperava, o desabrochar é nesse sentido. E aí o Parreira barra o Raí em busca de mais segurança. Ele não bota um meia, ele não bota um atacante, ele bota um lateral barra volante de muita qualidade técnica, que era o Mazinho, mas ele bota para ele fechar o lado direito, fechar a linha de 4 no lado direito. Tem que lembrar, né? O Mazinho ele foi lateral dos dois lados, um lateral habilidosíssimo no Vasco da segunda metade dos anos 80. Então ele bota ali o Mazinho. Então fica aquela seleção de 4 jogadores no meio. E é importante te dizer, tá? Quando você fala Mauro Silva, Dunga, Zinho e Mazinho, você pega aqui pelo menos 3 desses. Eu vou botar os 4, tá? Os 4 são jogadores técnicos, tá? Técnico do ponto de vista de ter capacidade técnica de meter uma bola. O Dunga mete algumas bolas importantíssimas na Copa. O passe do Romário no jogo de 93 lá é do Mauro Silva. O Zinho, ele tinha muita qualidade. Muita gente trata o Zinho com o negócio da enceradeira, mas ele fazia o que o Parreira pedia. Mas o Zinho sempre foi um jogador de muita qualidade. No Flamengo, no início da carreira, no Palmeiras, naquele Palmeiras fantástico que teve muitos jogadores daí, ou que a base daquele Palmeiras trabalhou muito com o Parreira nesse ciclo. Você tem o Mazinho, cara, o Mazinho jogava muita bola. O Mazinho era muito bom jogador, ele tinha uma habilidade absurda, uma técnica absurda, um cruzamento absurdo. Então, esses jogadores, eles tinham qualidade.
Mas eles estavam fazendo dentro do que o Parreira pedia, dentro dessa opção de correr o menor risco possível, tá? Então você tem esse ponto e as decisões foram tomadas nesse sentido. Estamos na pressão, temos que ganhar essa Copa, vamos correr o menor risco possível. Tanto é que há uma incorreção histórica ou um erro histórico de tratar essa seleção como uma seleção que não era ofensiva. E, cara, isso em boa parte é mentira. Sabe por quê? Porque se você pegar os jogos estão aí, você consegue fácil achar aqui no próprio YouTube. Se você pegar os jogos, você vê que o Brasil poderia ter ganho, mesmo com 1 a menos, o Brasil poderia ter ganho tranquilamente dos Estados Unidos por 3-0 nas oitavas. O Brasil poderia ter dado de 5-0 na Suécia na semifinal. O jogo da semifinal, se você pegar o VT completo, todo o jogo, o Brasil cria, sem exagero, 5 ou 6 chances claras de gol. 5 ou 6 chances claras de gol. Então, um time que cria 5 ou 6 chances claras de gol, ele não é um time que só joga para se defender. O Brasil, de fato, não conseguiu fazer os gols. Ganhou dos Estados Unidos de 1-0, ganhou da Suécia de 1-0 e na final foi 0-0. A final contra a Itália é 0-0 no tempo normal, 0-0 na prorrogação, mas o Brasil poderia tranquilamente ter vencido a Itália no tempo normal por 1-2-0, quiçá 3-0. O Brasil teve chances, o Brasil criou. Tudo bem que o Brasil respeitou demais a Itália, uma Itália com muitos problemas físicos, o Baggio, sei lá, né, problema na coxa, a gente sabe, lá completamente sem estar 100%. O Baresi, voltando de uma artroscopia, caramba, falei de cara, hein, falei de primeira, no joelho, e que ele fez durante a Copa do Mundo, voltando para a final, jogando debaixo de um sol de 490 mil graus, e jogou muito bem. Então o Brasil respeitou demais a Itália, mas o Brasil teve chance para ganhar no tempo normal. Se tivesse que haver um vencedor pelo volume porque construiu, o vencedor seria o Brasil. Então, se o Brasil ganha de 3-0 dos Estados Unidos e 3-0 da Suécia, o foco, o contexto dessa conquista já seria outro, completamente. Hoje você fala, pô, é um time de 11 gols em 7 jogos, é pouco, né? Então, de fato, para a história, para a média histórica de gols do Brasil quando é campeão, por exemplo, em 2002, que é a Copa, né, 2 Copas depois de 94, o Brasil faz muitos gols, o Brasil dispara várias goleadas. Em 94 ganhou com 11 gols em 7 jogos. Então você tem essa situação, você tem esse componente desses muitos gols perdidos deturparem, mudarem um pouquinho a avaliação que você tem dessa seleção. Um outro ponto é uma espécie de um ranço que tem na seleção, que tem nessa conquista, e aí esse ranço se dá por alguns motivos. Primeiro, de fato, esse meio-campo que eu falei, um meio-campo técnico, mas não de jogadores criativos, de jogadores dribladores, de jogadores fantasiosos, aqueles que fazem a magia, gerou uma sensação em quem tinha mais idade. Repito, a galera da minha geração curtiu pra caramba a Copa. Quem tinha mais idade, o meu pai, por exemplo, a geração do meu pai, já falava, isso não é futebol brasileiro, isso não é um jogo de seleção, isso não é uma seleção brasileira, o Brasil joga com 4 volantes, e que não era verdade, né? O Zinho nunca foi volante, o Mazinho ele já jogou algumas vezes como volante, mas também jogou como meia. Então você tem essa situação. Algumas decisões do Parreira, por exemplo, na reta final para 94, o Parreira testa o Rivaldo. O Rivaldo, inclusive, faz o gol, ou um gol ou 2 gols numa vitória, se eu não me engano, no amistoso contra o México, que agora eu não me lembro, mas acho que é isso. Ele faz, inclusive, o gol da vitória do Brasil. Parreira tentou, acabou não levando. Poderia ter levado o Rivaldo, poderia ter levado o Edmundo, por exemplo. O Edmundo já tinha jogado muito bem no Brasileiro de 92, já tinha arrebentado com o Brasileiro de 93, poderia ter levado o Edmundo. Acabou levando o Ronaldo, um Ronaldo que todo mundo chegou à conclusão que o Ronaldo não tinha condição de jogar. Que o Ronaldo estava deslumbrado, aos 17 anos está dentro da Copa do Mundo. Tanto é que o Ronaldo não joga um minuto. Quem entra na final não é o Ronaldo. Quem entra na final é o Viola, que inclusive quase faz o gol do título. Então, você tem algumas decisões do Parreira que geraram essa antipatia. Então,
tem uma espécie de um ranço, né? Um ranço com essa seleção por esse motivo. Ah, não é o futebol brasileiro e tudo mais. E também tem uma briga ali, uma espécie de uma briga do Parreira e da comissão técnica com uma parte da imprensa. Com uma parte da imprensa, especialmente a imprensa paulista. Muita gente da imprensa paulista defendia que o Tele fosse de novo o técnico da seleção brasileira. Então você gerou esse atrito. Então por isso que e também um terceiro, o último componente é uma espécie de antagonismo, uma espécie de maniqueísmo, de dizer assim, pô, o pessoal gosta mesmo da seleção de 82 que perdeu. E ninguém gosta da seleção de 94 que ganhou. Isso é uma espécie sei lá, de perseguição à geração de 94. Então esses componentes fazem com que a seleção de 94 não seja, eu acho que não tenha todo o cartaz que merece. Mas tem um pouco desse ranço. Só que isso eu estou falando com a análise lá de 94, com a análise lá da década de 90. Só que agora está começando a acontecer o contrário. Eu costumo dizer, e estou para escrever um texto sobre isso, que o futebol, especialmente o futebol brasileiro, mas o futebol de uma maneira geral, ele é um grande meia-noite em Paris. Ele é um eterno meia-noite em Paris. Eu não vou dar detalhes do que é esse filme. Esse é um filme do Woody Allen chamado Meia-Noite em Paris, que eu não vou contar o contexto aqui, mas quem viu o filme está entendendo o que eu estou querendo dizer. Porque hoje, eu não vou falar assim claramente, porque eu vou acabar dando spoiler, o pessoal ficar na bronca e tudo, de repente, tudo bem que o filme já tem um montão de tempo, mas pode ser que alguém não tenha visto. Mas hoje o que tem acontecido é uma espécie de mudança na percepção da seleção de 94. Hoje, o saudosismo é uma coisa tão presente no futebol que muita gente chega e fala: ah, a seleção de 94 é que era uma seleção, é que era o futebol brasileiro, com Bebeto voando, com Romário voando, com Jorginho, que era um grande cruzador. Outro dia teve a polêmica do Jorginho com o Daniel Alves lá e tudo, e que tem muita carga de saudosismo, mas isso aí é um outro ponto. Ah, é o futebol. A seleção de 94 é que era a raiz. Não é a seleção de hoje. A seleção de hoje não é só dinheiro, só quer saber de dinheiro, só quer saber de empresário, só quer saber de Instagram, só quer saber de ajeitar o cabelo. Então, hoje, para você desmerecer a seleção atual, você fala da seleção de 94 com saudosismo. Isso está aí direto. Sendo que quem viveu naquela época, quem viveu, sabia que o que mais a seleção fez foi apanhar. O que mais a seleção fez foi tomar porrada. Tudo bem que algumas decisões do Parreira mereciam. Por exemplo, como eu digo, eu questiono muito a condição do Parreira como esse grande treinador que o pessoal fala, mas isso é motivo para outro vídeo. Mas o Parreira não ia levar o Romário. O Parreira não ia levar o Romário para a Copa do Mundo. O Romário lá em 92 reclamou que saiu da Holanda para jogar um amistoso em Porto Alegre, ficou no banco. Parreira parou de chamar. Ele só chama o Romário porque no último jogo o Evaí se machuca, ele fica sem atacante, e vai chamar o Romário entra contra o Uruguai, acaba com o jogo, uma das maiores atuações individuais que eu vi, e ele leva o Romário. Porque se o Evaí não se machuca, se o Brasil não tivesse correndo o risco de ser eliminado pelo Uruguai, uma derrota do Brasil no Maracanã pro Uruguai, o Uruguai avançava e o Brasil ficava fora, porque a Bolívia já estava com a outra vaga, o Brasil teria, o Parreira não ia levar o Romário. Então você tem algumas decisões que levam a isso. Mas, sem dúvida nenhuma, cara, o vídeo acabou ficando longo, mas é interessante pra gente contar a história e pontuar algumas coisas. Mas é um título muito legal, é um título muito bacana e é um título que eu acho que merecia ser melhor prezado. É um título que eu acho que merecia ser melhor reconhecido. Talvez, dentro dessa realidade, daqui a 30 anos esse título, talvez com a geração, por exemplo, do meu pai, do meu tio, já tendo falecido, daqui a 30 anos talvez esse título tenha, com as pessoas da minha geração, o reconhecimento, a sensação de reconhecimento maior. 25 anos, um baita título. E para fechar, todo mundo sabe que eu sou fã do Galvão Bueno. Cara, o que foi o Galvão Bueno, o que foi a narração do Galvão Bueno, espetacular, maravilhosa. E aquela cena do último pênalti lá do Baggio pro alto. E o Galvão, o Arnaldo e o Pelé se abraçando, é uma cena maravilhosa e que muito desse título, das boas lembranças que eu tenho desse título, também devo ao genial Galvão Bueno. Quero te ouvir, vem aqui embaixo, deixa um comentário, deixa o like se você gostou, curte aqui o canal se você ainda não curtiu
E na tela aqui vão ter outros vídeos do canal do VSR. Assiste mais um, clica aí para assistir mais um, porque se você assistir 2 vídeos seguidos, você ajuda o canal a crescer. Muito obrigado pelo like, pelo curtida. Até uma próxima.